Shalom, meus irmãos, a paz do Messias. Eu vim aqui dar continuidade no outro vídeo que eu tinha feito. Hoje é dia 20 de novembro de 2024 e eu vim aqui contar aos irmãos uma revelação que o Senhor me deu no início do ano, no mês de fevereiro, onde eu estava em propósito de jejum. Fiz 7 dias de jejum pela nação e estava em oração. Fiquei em espírito e o Senhor me deu uma visão e pedi ao Senhor para que me confirmasse em sonho o que eu estava vendo, porque foi muito pesado assim o que eu estava na hora que eu dobrei os joelhos para entregar o propósito, o último dia do jejum. Eu estava clamando pela nação e o Senhor me deu essa visão que eu vou contar agora. Mas antes eu vou ler a palavra que está lá em Lucas 21, do 25 ao 28. O sermão profético continua: a volta do Filho do Homem. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Os homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas, e então verão o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Amém. Irmãos, em fevereiro teve aquela manifestação na Paulista. Eu não lembro, acho que foi dia 20. Eu não lembro se foi o dia 26 ou acho que foi no dia 26 de fevereiro, sim. Foi o meu último dia de jejum, porque eu tinha feito um propósito de 7 dias pela nação. E eu oro muito pelo nosso país, pela nossa nação. Quando eu vou para a presença do Pai, eu me cubro com a minha bandeira e vou orar. E nisso que eu estava orando, clamando ao Senhor, o Senhor me deu uma visão da praia de Copacabana. E se levantava uma onda muito alta, a onda era muito grande. E essa onda, ela vinha tomando tudo. No Rio de Janeiro, né? Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Ela vinha tomando tudo. E eu via quando essa onda tomava até a altura do 6º andar dos prédios em Copacabana. E eu vi na hora que a água explodia as janelas, a pressão da água explodia a janela dos prédios e a água invadia tudo. Morria muita gente. Só que essa visão que o Senhor me deu, eu estava na calçada de Copacabana, eu estava seca, eu estava embaixo da água, mas eu estava seca, vendo tudo de cima. E em cima das águas, eu via como se fosse uma tampa de aquário, uma tampa de vidro. E essa tampa de vidro segurava as águas para ela não voltar para o mar. Era o mar que tinha invadido, mas essa tampa de vidro impedia da água voltar. Então tomava tudo e morria muita gente. Eu via gente passeando com cachorro, gente trabalhando em seus escritórios, gente dentro dos seus apartamentos, e a água chegava até o 6º andar dos prédios. Então era muito alto. E eu falei: Senhor, isso é coisa da minha cabeça. Há tanto tempo eu não tenho visão. E eu falei: Senhor, me confirma isso em sonho, fala comigo em sonho, se o que eu estou vendo vem da parte do Senhor. E pelos detalhes da visão, irmãos, com certeza não tinha como a gente, pela nossa carne, nosso lado carnal, a gente ainda pede uma confirmação, porque onde que eu vou estar embaixo das águas secas vendo tudo aquilo? Então eu creio sim que foi uma visão do Senhor. E na mesma noite eu tive um sonho que tinha um maremoto. A praia de Copacabana começava a se tremer toda por baixo.
se tremia tudo, tinha um maremoto. E debaixo das águas se levantava uma placa tectônica. Tá, mas aí as pessoas vão falar assim, não tem placa tectônica no mar. Mas era um sonho, o Senhor estava revelando, me dando a confirmação que eu precisava. A gente sabe que o Brasil é uma placa tectônica, mas do fundo do mar, a gente não sabe o que está embaixo das águas. A gente sabe que muitas cidades estão embaixo das águas, né? E muita coisa, a gente aqui, não posso entrar em detalhe, porque nós sabemos que o canal, por quem são controlados, o canal tudo está sob um controle, então eu não posso entrar em detalhes aqui. Então, assim, a gente sabe que muitas cidades, há milhares de anos atrás, muitos anos atrás, estão submersas. Enfim, subia uma placa tectônica da praia de Copacabana. Essa placa tectônica abalava todas as praias no Rio de Janeiro. Esse foi o sonho, a confirmação que eu pedi ao Senhor. E nisso que essa placa tectônica se levantava, que estremecia tudo, tinha aquele maremoto, o Cristo Redentor era derrubado. O Criador derrubava o Cristo Redentor. Porque o Cristo Redentor, ele é um símbolo de turismo no Rio de Janeiro, mas ele é um símbolo idólatra, ele é um símbolo de adoração. As pessoas vêm para tirar foto, como se fosse um ponto turístico, mas não, tudo tem um propósito. O Cristo Redentor, o Criador derrubava o Cristo Redentor. Aquele não é o nosso Cristo. Então ele era derrubado. O Cristo Redentor caía no mar. E esse foi o sonho. E algumas semanas depois eu tive outro sonho. Eu fiquei em oração. Algumas semanas depois eu tive outro sonho que eu estava no lugar onde eu morei quando eu era criança, e na esquina tinha uma irmã que ela era esposa de um irmão que tem um canal aqui no YouTube. Essa irmã, ela faleceu de câncer, e quando eu tive o sonho, tinha um mês que ela tinha falecido. Então, quando eu me aproximava dela no sonho, ela não tinha nada de adereço, ela não tinha nada, ela só tinha as vestes brancas, ela estava vestida de branco, um roupão branco, sem maquiagem, sem adereço, nada. Então ela estava sentada na esquina com as mãos no rosto, chorando, e eu me aproximava dela e falava, irmã, por que você está chorando? E ela falava, o mar vai tomar todo o Rio de Janeiro. Aí eu falava assim, mas como? Como que o mar vai tomar tudo? Aí ela me pegava pela mão e falava assim, vem comigo. E em outra cena do sonho, ela me levava para praia de Angra dos Reis. Eu nunca tive na praia de Angra dos Reis, eu nem sei como que é. Ela me colocava na areia, em pé na areia, e ela falava, a onda da praia estava armada, era uma onda imensa, só que ela estava armada esperando o sinal do Criador para avançar, ela já estava tudo pronto para avançar. Só que ela falava, chorando, eu vou entrar no mar, irmã, e eu vou nadar nessa onda para impedir ao Pai que essa onda não avance e as pessoas não morram. Aí eu falava assim, eu vou te esperar. Só que eu estava muito desesperada no sonho, muito aflita. E ela nadava para dentro do mar, sendo que ela nadava em sentido à armação das ondas, da onda. Ela não nadava para dentro do mar, ela nadava na transversal. Então ela saía da água chorando muito e falava, eu não consegui convencer o Criador, eu não consegui convencer a ele do mar não avançar. Aí eu ficava mais desesperada ainda e eu falava para ela, mas irmã, em que altura a água vai ficar? Em que altura a água vai ficar? Aí ela falava assim para mim, vem comigo, e me pegava pela mão.
E ela, em outra cena do sonho, ela me levava para a beira da pista, na praia de Angra dos Reis, onde tem um posto Ipiranga. Irmãos, nunca fui, não sei se tem realmente esse posto Ipiranga próximo à praia. Eu não sei nem como que é, mas ela me levava para próximo desse posto. A gente ainda estava na beira da praia, mas tinha a beira da pista com o posto Ipiranga. Era um posto Ipiranga. E ela falava assim, eu perguntava a ela em que altura a água ia ficar quando o mar avançasse. Aí ela levantava o braço direito, eu olhava para cima da mão dela e ela falava, as águas vão ficar 1 metro acima do teto do posto. Nisso que ela levantava o braço, ela falava isso para mim, as águas vão ficar 1 metro acima do teto do posto. E o mar tomava toda a praia de Angra dos Reis. Mas lembrando aqui, na visão que o Senhor me deu, quando eu estava quando o Senhor me deu a primeira visão, que eu pedi ao Senhor para me confirmar, o Senhor falava comigo que todo o mar, toda a costa litorânea brasileira, só que o Senhor falou comigo que seria da Bahia a Santa Catarina, o mar ia avançar, as cidades. O Senhor não me deu até onde as águas iriam, o Senhor não me deu em que altura as águas ficariam. Eu não tenho ideia porque eu não sei em que parte, até que parte do Rio de Janeiro, mas o Senhor falou comigo que seria da Bahia a Santa Catarina, que o mar iria invadir as cidades, só que o Rio de Janeiro seria o mais afetado porque era uma cidade muito pecaminosa. Uma cidade muito prostituta, uma cidade corrupta, com muito derramamento de sangue e uma cidade idólatra. E foi isso que o Senhor me deu. Então, eu tenho acompanhado, então assim, eu fui buscar, eu fiquei tão temerosa com o que o Senhor tinha falado comigo. E eu falei, será que é só eu que tô... Eu fiquei tão perplexa com aquilo que será que é só eu que tô vendo isso, que o Senhor está falando isso comigo, eu vou procurar. Então eu comecei a pesquisar aqui no YouTube, comecei a pesquisar alguns canais e achei bastante coisa. Tem até alguns relatos meus confirmando os sonhos dos irmãos. Então o Senhor me tocou de eu vir fazer o vídeo, porque as pessoas estão incrédulas, as pessoas estão cegas. A gente que se coloca na posição, que se coloca à disposição do nosso Senhor, quando a gente vai falar essas coisas, a gente ainda vira chacota, as pessoas debocham da gente. Mas eu estou fazendo a minha parte, os irmãos que têm a revelação, que têm recebido do Senhor, cada um está fazendo a sua parte, mas é para despertamento do povo, é para despertamento do povo. E outra coisa também que eu queria deixar relatado aqui no vídeo, foi que ano passado eu estava amanhecendo o dia e quando eu estava abrindo o olho, acordando, o Espírito Santo, eu ouvi muito nítido a voz do Espírito Santo falando para mim assim, eu só ouvi isso, 1 medida de trigo por 1 denário. E foi na hora que eu acordei, foi isso. Então, irmãos, estoquem alimentos. A gente está nessa transição de 2024 para 2025. A gente já sabe que o período a gente está entrando no período agora muito complicado, onde o Senhor Jesus está às portas. E vamos santificar nossas vidas. Sim, façam a obra. A obra, ela conta muito, porque as nossas obras elas serão queimadas, elas serão provadas no fogo, mas sem santificação, sem santidade, ninguém verá a Deus. Desfaçam de tudo tudo que tem ligação com o pecado, tudo que você tiver dentro da sua casa, na sua vida, que tenha ligação com o pecado, que te faça pecar, ligação no mundo espiritual, porque a palavra de Deus diz que o que é ligado na terra é ligado no céu.
Muitas das vezes a gente, eu falo a gente no modo geral, né? A pessoa às vezes não consegue, tá sem força, a pessoa não consegue orar, não consegue jejuar, mas às vezes existem pactos no mundo espiritual que ainda estão ligados, eles precisam ser quebrados por decreto. Jejuem, orem, busquem força no Senhor, peçam ao Espírito Santo para estar revestindo a cada um, sabe? Para revelar o que está oculto no mundo espiritual, coisas que às vezes a gente não lembra que fez. Peça a Deus para estar quebrando todo pacto, todo voto, todo decreto nos altares, pacto dos ancestrais, às vezes maldições hereditárias, coisas que foram feitas lá pelos nossos tataravós, e isso vem passando de geração em geração, e esse pecado ainda está sobre até a quarta geração. Então a gente não sabe, irmãos, o que está no mundo espiritual ligado ainda. Vamos orar pedindo a Deus para quebrar todo voto, todo pacto, todo juramento, toda escrita, tudo que foi lançado ao vento, palavras proferidas, que sejam quebradas pelo fogo do Espírito Santo, em nome do poderoso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, é esse relato que eu deixo aqui para os irmãos. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. E vamos buscar a santificação, porque o Senhor Jesus ele pode voltar a qualquer momento. Então, de 2024 para 2025, peçam a graça do Senhor, peçam que o Senhor Jesus cubram as nossas vidas com o sangue dele, que nós possamos estar cobertos pela graça e pela misericórdia do Senhor. Amém? Desejo a todos que o Espírito Santo renove as nossas forças e que nós possamos ter força, que ele nos dê força para nos santificar, para jejuar, ler a palavra, pregar o Evangelho, jejuar, orar, e que nós possamos ter forças e sermos um canal nas mãos do Senhor, para que vidas ainda possam se arrepender nesses últimos tempos. Amém? Deixo a paz do Senhor Jesus para todos. Que Deus abençoe a vida de todos vocês.